Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, sim, você que está em casa, ou no trabalho, ou no trânsito não, né? No trânsito, talvez no podcast, no trânsito, aí pode. Mas dirigindo, não veja vídeo. Você que está aí, me assistindo, me ouvindo, seja muito bem-vindo, caçador de experiências memoráveis. Você chegou a mais um episódio do Era Uma Vez Podcast. Claro, esse podcast que existe por quê? Porque eu sou bonito e cheiroso? Também, mas principalmente porque a Era acreditou nesse projeto. Era a empresa que melhora o atendimento da sua empresa. Você tem uma grande operação, precisa melhorar o atendimento, melhorar como o atendimento acontece, como ele chega no seu atendente, como isso chega no seu cliente. Aponte o seu celular para este QR Code. Bruno, mas como eu faço se eu estou vendo do celular? Tira um print, depois você escaneia no próprio celular. Não há desculpa. E saiba, através desse QR Code, um pouco mais sobre a Era e como ela pode melhorar o atendimento da sua empresa. E fazer isso é melhorar a sua lucratividade, colocar mais dinheiro no seu bolso. Hoje vamos falar de atendimento raiz, porque hoje está aqui comigo ele, que tem um nome difícil, e eu vou tentar não errar, mas se eu errar, você me corrige, porque eu já errei nome de primeira-dama em evento de prefeitura e nada aconteceu. Então, se eu errar, errei. Felipe Tonkelski. Parabéns. Acertei. De primeira. Felipe é gerente de relacionamento com o cliente da MHNet. E a MHNet, antes de tudo, o que faz a MHNet? Para a gente começar daí, finge que nem começou o podcast ainda, só explica o que é a MHNet, porque é uma empresa grande, regional. Muito bem resumido, vou contextualizar. Primeiramente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, para todo mundo que, de preferência no trânsito, não esteja vendo o vídeo. Gente, então, quem é a MHNet? A MHNet é um grande provedor que nasceu lá numa cidadezinha pequenininha do oeste catarinense, Maravilha, e carrega esse nome, né, de Maravilha, MHNet. Hoje, além de ser um provedor de internet, é uma grande empresa que oferece soluções e comodidades tecnológicas para o cliente, né? Que não deixa de ser o seu caro-chefe, a internet, que já é um grande commodity para todo ser humano, mas muito além disso oferece inúmeros serviços e produtos que agregam e somam aí no dia a dia dos seus assinantes. Maravilha. Maravilha. Isso aí, E o que a gente vai falar hoje é principalmente sobre atendimento, que é um dos pilares da experiência do cliente, que é o título, né, o tema que fez esse podcast surgir e crescer como a gente cresceu até agora. Vou pedir uma informação de bastidor aqui. Quantas visualizações a gente já tem no YouTube? Muitas, olha só, números precisos. São mais de quantas? Mais de 40 mil? Muito mais de 40 mil. A minha está presente desde o primeiro episódio, tá? Você assistiu todos? Não vou dizer que todos, talvez o último não. Eu vou fazer um quiz, sim. Vou fazer um quiz. Calma lá. Muitas visualizações. Muitas visualizações. É o tema da experiência do cliente. E a gente acredita em experiência. E esse é o meu discurso inicial quase sempre, que é... E para você não vai ser uma surpresa, porque você já assistiu, você já está esperando esse momento, você já sabe o que vai acontecer. Então, sem mais delongas, eis aqui o seu mini Felipe Tonkelski, ó. Acertei de novo, a segunda vez. Isso é experiência na prática. Não, e com a roupa de academia. Você vê? Pesquisaram bem. Eu tô falando, nossos stalkers são profissionais. Que da hora. É pra você colocar lá na sua mesinha. Eu vou ser sincero, eu vim pra cá pensando, será que eu vou ganhar o meu bonequinho? E aí, você veio só pelo bonequinho? Gente, acabou o podcast. Não, que isso. Vim com a expectativa, tá vendo só? Expectativa importa, expectativa. Agora vamos ver a entrega. E ela foi entregue até agora. Tá vendo? Então, até agora vamos ver muito obrigado. Se o apresentador presta, mas por enquanto o nosso Funko Pop já deu. Vai ficar aqui. Já deu conta. Carol, a nossa máquina de Funko Pop, mandando bem. Carol, muito bem feito, tá? É ela que stalkeou você para descobrir tudo, né? Eu sempre tenho medo. Eu falei, será que a Carol viu direitinho? Será que tá certo? Será que ele não errou na roupa? Será que não errou, né? Mas não, foi tudo certinho. Tá tudo ótimo. Ela o cabelo, o penteado acertou certinho. O penteado também acho que foi igualzinho. Que a sua diferença, a diferença de você e eu, é que você assumiu a careca. Eu coloquei uma prótese. É isso.
entendeu? Ele foi caindo com o passar do tempo, no atendimento, no relacionamento com o cliente. Ele foi a causa, né? Eu Ele imaginei. intensificou a causa. Então, vamos começar pelo começo. Uhum. Como é que você chegou onde você está agora? Porque eu imagino que ninguém acorda e fala assim, ah, que vontade de ser gerente de relacionamento, de uma empresa com mais de 300 mil contratos, deve ser tão legal. Como que você chegou aí? Paraquedas. Muito bem, eu sou daqueles que falei que eu nunca trabalharia com atendimento ao cliente. Antes dos meus 18, É praga isso, você eu fala, não, eu não aí cuspi alto que chega. os Não deuses cuspi do alto que atendimento falam assim, chega. é você que eu É vou você escolher. mesmo selecionado. Tá aqui a carta lendária para você que está te aguardando. Bom, eu tenho 2 experiências profissionais até agora, nos meus 32 anos de história. Uma delas foi trabalhando com um segmento que atuava aí na venda de produtos que utilizava energia sustentável, do sol. Mas não Legal. era fotovoltaica, antes ainda. Era voltado para aquecimento de água. Depois de alguns anos, eu também já tinha conquistado algum certo crescimento dentro da área. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com tecnologia. Eu sempre fui muito voltado para a parte de tecnologia. E eu sempre fui também desenvolto na parte da comunicação. Nunca tive muita vergonha de falar em público, sempre me dei muito bem, sempre sou a pessoa que puxa o papo e tudo mais. E aí surgiu uma oportunidade na própria MHNet de trabalhar com atendimento ao cliente. A área do suporte técnico sempre foi meio que a porta de entrada, e talvez e na grande maioria das empresas de tecnologia. Né? Dentro da área de relacionamento, dentro da área de atendimento, você poder ter a oportunidade de acessar outros níveis, né, internos da empresa, ou as áreas de preferência, de acordo com a sua formação também. E aí eu pensei, por que não? Maravilha é uma cidade pequena, poucas empresas de tecnologia, estava lá em MHNet com oportunidade, né, com as portas abertas, e eu participei do processo seletivo e iniciei a minha trajetória atendendo o cliente no suporte técnico, na linha de frente mesmo, no contact center. Sofrendo ali. Isso aí, levando bordoada todo dia. Mas eu nunca encarei o atendimento ao cliente por si só, como o atendimento ao cliente. Eu sempre gostei de ver cada interação que eu realizava de uma forma única, né? E na verdade, de fato né? Cada cliente que chama, ele não está preocupado se você já falou com 10, 20, 30, 40. Ele quer que você dê o foco para a necessidade dele ali. O que importa é a dele. E eu entrei com um objetivo. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, sou muito focado no que eu quero, e eu queria crescer, eu queria construir uma carreira dentro da área de tecnologia. E o provedor de internet era o ambiente mais fácil para mim poder me inserir naquele momento. E foi o que aconteceu. Em poucos meses, eu passei do atendimento ao cliente ali do contact center para uma área que também cuidava do atendimento, mas de uma carteira mais corporativa, que a gente chama de NOC, CGR, fazendo monitoramento de rede, que me deu bastante carga, uma bagagem técnica, né? Então eu consegui aprender muito mais sobre uma carteira VIP de assinantes, aprendi muito mais sobre infraestrutura interna de grandes empresas, que a MHNet atende também, sobre a própria estrutura e o funcionamento em si da internet como um todo, e foi isso que foi me abrindo mais e mais portas, né? Minha curiosidade, meu desejo de aprender mais, de fuçar até resolver, de descobrir as coisas, e aí o meu caminho ele acabou voltando para o contact center quando o setor ele começou a se reestruturar, né? Porque a MHNet ela cresceu bastante em poucos anos, então a área de atendimento, como a gente trabalha com atendimento 100% próprio, né, e 24/7, ele também precisou se ampliar para poder atender toda a demanda do crescimento da empresa. E aí eu tive a oportunidade de voltar para o contact center. Da minha década de trajetória lá na MHNet, cerca de 8 anos são dentro do próprio contact center, e aí quando eu retornei, depois da área de monitoramento, foi que eu tive a oportunidade de conhecer outras camadas. Aí eu utilizei um pouco do meu conhecimento técnico para auxiliar em demandas técnicas mais complexas do time de atendimento, e depois começou-se a criar camadas de liderança e supervisão, e eu também fui assumindo essa posição, conhecendo daí já mais o mundo de gestão de pessoas, o olhar para dados e indicadores, e assim foi. Passei de líder técnico para supervisor, para coordenador, e depois assumi como gerente da área. E aí, além do contact center, tive a oportunidade de gerenciar também equipes de CS, CX e time de retenção. Resumidamente é isso. Bem resumido, Bem né? resumido, porque é uma década 10 bem anos de resumida história. em 1 minuto e 10 segundos. Ótimo. E olha só, se você acha que a parte técnica é complexa, quando você vai começar a lidar com pessoas, É a muito mais matemática é complexo. jogada do topo do prédio e é outra lógica completamente diferente, né? E aí, ainda mais você é gerente da área,
Então, você lida com pessoas internamente, é o seu time, mas o seu time lida com o cliente. Então, se eu acredito que eu não estou falando besteira quando eu digo que é a área mais sensível ali da empresa, porque você trata com o seu próprio colaborador e o que você faz com ele impacta no cliente diretamente. Então, é o que eu falo que é CX na veia. E uma das minhas teses mais fortes, que eu mais carrego no que eu faço você não entrega o que não recebe. Então, se você não tiver uma boa relação e criar um bom relacionamento com um colaborador internamente, mas Bruno, mas é um colaborador operacional. Ué? É ele que vai estar na linha de frente, é ele que está na linha de frente. Se ele não receber, como ele vai entregar o mínimo para esse cliente? E aí a gente fala de retenção, fidelização e tudo mais. Então vamos então agora, sabendo a origem, já sabemos o que faz a MHNet, como você chegou, onde chegou. A pergunta é, qual que é a sua visão, e obviamente a visão da MHNet, para o setor de atendimento? Porque hoje, para empresas de internet, e aí eu estou falando de internet, telefonia fixa, telefonia móvel, o atendimento é o grande gargalo. Então, as gigantescas, sem fazer juízo de valor, têm um grande problema nas mãos, que é a experiência que elas entregam para o cliente da ponta quando tem que resolver um problema, quando eu estou sem sinal, quando eu preciso cancelar porque eu quero e ponto final. Então, qual que é a visão de vocês sobre esse papel do atendimento? Eu acho que o desafio, Bruno, em relação ao atendimento ao cliente, ele é o mesmo para todas as organizações, seja pequena ou grande. Só que aí a gente está falando de dimensões diferentes, né? A MHNet é uma empresa de grande porte hoje, atua em 5 estados do país, e o olhar que a gente sempre buscou ter para a área de atendimento é o atendimento como a verdade absoluta. E por que eu falo isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, de outras áreas, eu não vou reduzir nenhuma área aqui dentro das organizações, tá? Porque eu nem tenho propriedade para falar sobre as outras. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre o marketing é o cara que fica catando sonhos por aí, catando sonhos e expectativas das pessoas e conectando a oferta e a demanda com o comercial. Para o comercial fazer a venda do sonho, fazer aquele alinhamento de expectativa, entender a dor e vender a solução ou fazer promessa. Isso aí, a promessa, mas a entrega do sonho para o cliente. E aí vem a parte técnica, operacional, que idealiza aquele sonho para o cliente. Muitas empresas acham que a partir daí acabou o processo. Você captou aquele lead quente, você fez a expectativa, fez o alinhamento, fez a venda, instalou, está tudo ok. E o processo acabou. Mas, na verdade, ele está só iniciando. E a área de atendimento é uma grande fonte de inovação para uma empresa que, de fato, olha para a área de atendimento. Por quê? Porque ali a gente não está mais falando de sonhos e expectativas. A gente está falando da realidade. O que o cliente está sentindo ao consumir o produto, qual que é a experiência que ele está tendo realmente, de fato, com a entrega daquele serviço ou produto contratado. Então a gente não lida mais com sonhos, a gente lida com o mundo real, a verdade nua e crua. Então a área de atendimento lida com um problema 100% real do cliente. E é importante que não seja visto como a central de atendimento como uma equipe zeladora, que vem corrigindo falhas dos outros, limpando, organizando algumas bagunças ou alinhando processos que se perderam no caminho, alguma coisa assim, mas como um grande sensor de qualidade da empresa. Meu time de marketing, meu time de vendas, meu time operacional, ele de fato conseguiu entregar aquilo que o cliente estava buscando, onde está o alerta, onde está a atenção que eu preciso ter. Você falou sobre uma palavra muito importante, gargalo, né? E acontece muito gargalos em centrais de atendimentos em qualquer provedor ou em qualquer empresa que ofereça um produto ou um serviço, né? E a central, ela precisa medir esses gargalos, precisa medir esse fluxo de atendimento e ter aquele olhar de qualitativo e utilizar da inteligência através de BI, através da própria IA, para você ter uma visão científica do que está acontecendo. É tipo a luz que acende no painel do carro, a lanterninha do Aladim, que aparece do nada. O problema não é a luz, o problema é o que está por trás. A luz é o sintoma, né? Exatamente. Então, a área de relacionamento e de atendimento, ela precisa tratar a causa raiz. Não necessariamente ela vai atuar em cima dos problemas, mas ela vai servir como insumo para áreas de qualidade, áreas de experiência do cliente, medirem as entregas e a jornada do assinante para, de fato, implementar estratégias e ações que vão entregar o que o cliente está buscando. Eu tenho uma frase que é comum no mercado,
de experiência do cliente, quando a gente fala de atendimento, que, de novo, atendimento não é a experiência completa, Não, atendimento é um pedaço da um pedaço, experiência, não. que o melhor atendimento é aquele que não precisa acontecer. Uhum. Porque, e aí por isso que o setor de atendimento é tão importante, porque todas as áreas são o setor de atendimento. Então, Todas. claro, não existe empresa perfeita, e aí quando a gente fala ainda mais de provedor de internet, que você tem infraestrutura, que um raio, o tempo pode acarretar em diversas dificuldades, problemas com certeza vão acontecer. Não, Uhum. não é algo pontual. Todo dia, sei lá, todo dia alguém vai tirar da tomada e esqueceu de ligar. E aí o atendente vai ter que falar, tá na tomada? E aí fala, putz, tava na tomada. Mas quando a gente diz que o melhor atendimento é o que não precisa acontecer, é porque tá toda a empresa envolvida nesse atendimento que não precisou acontecer. Só que aí eu tive um problema, e aí a coisa fica sensível, porque eu tenho um Uhum. problema não tratado vira um churn, vira um cancelamento, vira um processo. Então, esses problemas não tratados ou mal tratados podem drenar a receita da empresa, podem de fato, E minar drenar a o reputação caixa, total. exatamente, e aí destruir a empresa. Como que esse pessoal de atendimento, que é um público dentro da empresa operacional, qual que é a estratégia de vocês para, primeiro, treinar essa galera e, segundo, fidelizar? E aí uma provocação que eu trago. Um dia eu fui no dicionário e vi o significado da palavra retenção na prática. Retenção é impedir que avance. Eu não quero que o meu funcionário não avance. Eu quero que ele fique. Eu quero que ele avance, sim. Eu quero que ele fique melhor, mas que ele fique melhor aqui. E é Uhum. por isso que a gente quer Uhum. diminuir o turnover, diminuir a rotatividade e tudo Uhum. mais. Mas eu quero fidelizá-lo. Eu quero fazer o que eu faço com o cliente, fazer com ele também. Uhum. Então, a minha pergunta resumida é: como fidelizar e treinar esse colaborador para ele ficar e, por consequência, atender melhor o cliente? Bom, vou voltar um pouquinho atrás para o início da sua pergunta, pelo que você trouxe, né? O papel do time do atendimento dentro desse cenário aí, voltado à experiência do cliente e esses problemas que naturalmente vai acontecer para qualquer prestador de serviço, ainda mais um provedor de internet que lida diretamente com uma infraestrutura física e que a gente está à mercê de qualquer imprevisto climático aí que pode gerar algum problema na entrega do produto para o cliente. Ah, o que eu gosto muito de fomentar dentro do meu time de atendimento, principalmente o contact center, que lida no front ali, que é o primeiro contato do cliente com a marca, é sobre o trabalho de interpretação do problema, né? O cliente, ele liga, ele precisa da solução de forma ágil, né? O problema vai acontecer. A questão é, como esse cliente ele vai ser tratado a partir do momento que ele chega até o atendimento e o tempo que eu vou ter para resolver o problema dele. Então, eu vou trazer um exemplo aqui que eu costumo usar quando eu converso com o meu time, quando eu falo com outras pessoas sobre o atendimento e a maneira como o time ele precisa ser intérprete, né, dos problemas, que vai ajudar a contextualizar um pouquinho e responder a tua pergunta. O cliente, naturalmente, e na grande maioria, não lê o manual de um produto quando contrata. Ninguém lê, ninguém sai lendo e conhecendo. A gente se interessa em saber como resolver o problema quando o problema surge. Eu não compro alguma coisa, nem contrato algo esperando um suporte técnico, né? Não vejo a hora que pare de funcionar porque eu quero ligar para essa central. Deixa eu testar Tô, para ver tô se é bom. ansioso para ligar para uma central de atendimento. A gente liga porque precisou. E geralmente a gente tem um baixo conhecimento sobre o produto que a gente acabou contratando e a gente só vai conhecer de fato algumas soluções ou a própria marca quando precisa da assistência técnica. Então, nesse momento, a gente precisa ser muito didático com o cliente e entender o problema raiz por trás do sintoma. Vou trazer um exemplo à tona, falando aqui no universo de telecom, né? Se um cliente faz contato conosco dizendo que não está chegando a banda contratada, o cara contratou 1 GB de internet, mas só tá lento, está passando só 800 MB. Né? O que eu preciso olhar? O que está por trás desse teste de velocidade. A ideia não é focar no está chegando ou não 1 GB. Ninguém usa em si 1 GB de internet para ficar no WhatsApp, para ficar assistindo stream e tudo mais, né? Cada um com seu uso, mas a gente entende que é um plano compatível para um uso assim infinito, né? Agressivo. Então, e eu faço a seguinte analogia. A gente tem a nossa empresa fornecedora de energia elétrica e eu não fico acompanhando lá na tomada se está chegando 110 volts ou os 220 volts.
né? Eu não fico fazendo esse Adorei. teste. É verdade. Eu preciso conectar meu carregador de celular, eu preciso ligar a televisão, preciso ligar minha geladeira e funcionar. Quando que eu aciono? Para nós é a Celesc, que é lá de Santa Catarina. Quando que eu aciono a Celesc? Quando para de funcionar. Não deu ruim. Quando deu ruim, né? Então, é essa visão que a gente tenta passar para o time de atendimento. O cliente ele não está preocupado com os megas. Alguma coisa na usabilidade desse produto Não parou está de funcionar. funcionando. Ou travou o YouTube, ou não foi a mensagem no WhatsApp. Alguma coisa aconteceu na jornada dele que fez ele, peraí, mas deixa eu testar aqui, porque talentos aqui não está chegando os mega que eu contratei. Aí ele vai fazer o teste de velocidade. São poucos casos, tipo o Felipe Tonquels, que fica lá testando e acompanhando se está chegando o plano contratado, né? É aquele cliente mais extremista que fica acompanhando no detalhe, né, tudo que ele tem contratado. Senão, o cliente só precisa que funcione. E a internet é só o acesso para tudo que ele precisa fazer. Não é a internet, é o que ele vai usar através da internet, que é o grande problema. Ele está perdendo, né? Exatamente. Então é isso que a gente procura sempre levar com o time. O time, ele precisa sondar isso. Tudo bem, nós vamos falar dos megas, vamos falar do plano contratado, mas me conta, qual a sua dor? O que aconteceu que fez você dar atenção para os megas, fazer o teste de velocidade? Qual que era o serviço? Qual que era o aplicativo? O que deixou de funcionar? O que te deixou na mão? E entender a necessidade do cliente. Porque a gente não pode simplesmente resolver megas, a gente precisa resolver a causa raiz do problema. E o sintoma, e isso é o sintoma, fazer o teste de velocidade. O problema é outro. É algum produto, alguma coisa que ele estava utilizando que necessitava da internet e parou de funcionar. Então, o time de atendimento ele precisa ser multidisciplinar e multi-skill. Ele precisa ter esse jogo de cintura e saber negociar e interpretar, porque cada cliente vem no seu idioma. Vem o Bruno no idioma empresarial, vem o Felipe no idioma mais técnico, talvez. E cada um vai trazer o seu problema de uma forma. E o time de atendimento ele precisa ser intérprete do negócio. Não precisa ser um monte de leitores de scripts, né? O script ele precisa existir nas centrais de atendimento porque eles precisam ser o chão, a base para o time de atendimento. Eles não pode ser o teto. Né? Por quê? Porque o time ele precisa ser criativo, ele precisa investigar, precisa negociar com o cliente e entender a origem do problema dele. Quando a gente entende a origem, a gente sabe onde atuar. Né? E aí a gente consegue encontrar, de fato, uma solução para o problema que faça ele não ligar amanhã de novo pedindo sobre os megas. Mas que ele já possa entender onde está o problema na casa dele ou no aparelho dele, né? Ou que a gente possa, de fato, resolver o problema para que ele não precise ficar testando no outro dia ou vá acontecer de novo aquilo que leve ele a testar e a nos acionar. É sair do óbvio, né? É interpretar a dor dele, entender o sentimento por trás daquela parada emergencial, por conta seja de uma manutenção, seja por um evento climático, seja por uma situação exclusiva da residência dele, é entender o que está de trás daquilo e atuar na causa raiz para que a gente solucione. Isso fideliza o cliente. É a gente dar aquela impressão de que ele não está perdendo o tempo dele. Né, que não está fazendo mão de teste, que não está fazendo mão de perguntas sem sentido, mas que a gente está sendo objetivo, a gente tem um propósito de entender a experiência dele como um todo, a necessidade dele daquele serviço, daquele produto, e que de fato a gente está querendo buscar a solução real do problema. E aí, isso é o que chega no cliente. Então, o primeiro passo que você dá junto com a equipe é mostrar para eles, meio que torná-los investigadores do que está acontecendo. Existe um programa de treinamento, capacitação, algo focado em fidelizá-los, em fazer eles ficarem. Por exemplo, no Hop Hari, o meu turnover era gigantesco. Não porque o parque era ruim, mas mesmo porque a gente conseguiu o GPTW, que é uma marca que diz que pelo menos as condições básicas para saúde mental e trabalho existem, mas mesmo assim o turnover era muito alto, porque eram muitos trabalhadores operacionais, e aí nessa base a rotatividade é de fato muito alta. Qual o trabalho que vocês fazem para evitar que isso aconteça? Ou pelo menos reduzir esse número? Isso é um grande problema em qualquer central de atendimento, né? Ou que tem um time grande que atua aí nessa linha operacional, o famoso turnover. Qual que é o número de colaboradores que você tem na central? Hoje nós temos aí um quadro de cerca de 170 pessoas. Né? 170. Isso. Em então, diversos turnos? Em diversos turnos para poder abranger aí o 24/7 no atendimento ao cliente, né? E o que acontece? Eu gosto de usar muito o meu case dos meus próprios líderes, né, que trabalham comigo, sobre o desenvolvimento e as oportunidades internas.
principalmente a geração atual, que é algo que também venho buscando conhecer mais e estudar mais, porque é o público que eu trabalho diretamente, principalmente na central de atendimento, quando a gente fala de suporte, né? Ah, é- você precisa criar um propósito. São pessoas que eles vêm com uma vontade de crescimento, uma determinação, um foco diferente do que a gente tinha. Eu costumo me usar e me comparar para comparar com a geração atual. Eu sou daquela pessoa que, que eu quero a mesa de ping-pong no ambiente de trabalho, eu quero as coisas para poder ficar, mas se pudesse botar uma cama no escritório para ficar, eu ficaria, porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, eu sou da geração que adora trabalhar e adora mostrar Estar resultado e ali, né? estar ali presente. A geração atual, e eles não estão errados em pensar assim, eles focam na qualidade de vida. Eles fazem o que precisam fazer e querem ir embora. Mas eles também querem crescer, eles querem que aquilo que eles façam tenha um objetivo e um propósito. E aí vem um grande desafio da central, aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho volumoso que uma máquina poderia fazer. Então, como é que você resolve esse problema? Bom, nós temos, certamente, uma estrutura de capacitação das pessoas para a gente ensinar elas a terem esse perfil que eu mencionei antes, né, de conversar com o cliente, de negociar, de entender os problemas, de tentar atuar na causa raiz. Mas também a gente procura fazer todo o crescimento do nosso time, a reposição de vagas de nível técnico, nível de liderança e escala de pessoas para outros departamentos a partir do contact center e a partir do resultado das pessoas. Então a gente utiliza muito a área de atendimento ao cliente como uma porta de acesso para outras grandes oportunidades e a gente gera essa visibilidade do time de atendimento. Então eu tenho o time de líderes que fica acompanhando o dia a dia dessas pessoas, fazendo o desenvolvimento delas, né, ajustando o que precisa ser ajustado, mas também reconhecendo muito o trabalho deles e oportunizando para as outras áreas, né, esses talentos, porque é muito melhor o meu turnover ser interno do que eu perder para o mercado, né, ou não gerar um propósito para essa pessoa. E aí, claro, a tecnologia ela vem para ser minha aliada também, onde a gente reduz aquilo que é algo extremamente repetitivo e operacional, deixa para que um robô, deixa para que a IA resolva isso, para que as pessoas possam focar de fato no que envolve o relacionamento com o cliente, né? E aí a IA está aí para isso hoje, né? O trabalho que ela tem é o formato transacional. Tudo que envolve operações que não precisa da interação humana, a gente tenta direcionar para IA. Por exemplo, uma segunda via de fatura, não tem por que o cara passar o dia inteiro ali. Qual que é o objetivo propósito dele de ficar enviando uma segunda via de fatura? A IA pode fazer isso e de forma muito simplificada para o cliente. Agora, quando alguém passa por um revés financeiro e precisa de uma negociação de valor, precisa de um trabalho, um relacionamento, aí precisa entrar o humano. Então a gente foca muito nisso, estruturar para que as nossas automações elas sejam eficientes no que envolve transação e colocar o fator humano no que envolve relacionamento, para gerar mais valor no trabalho, para as pessoas entenderem que tem um significado muito maior no que elas estão fazendo e não encararem como uma atividade simples, mas como algo essencial, porque eu de fato eu vivo a ideia de que a central de relacionamento e de atendimento é o coração da empresa e eu transmito isso para o meu time e quero que eles vejam isso. E a gente sempre foca enquanto as pessoas que estão lá na ponta atendendo o cliente, elas são importantes para a organização. E o trabalho delas, principalmente entendendo a necessidade do cliente, atuando e resolvendo, de fato, gera um valor no final do dia. Você consegue passar essa visão para a sua equipe, e isso é um fator de retenção, de fidelização. Uhum. E essa visão vem de cima, vem da diretoria, ou você trouxe isso para o time e teve que espalhar isso pela empresa inteira? Como você vê esse desencadeamento de ideias? Ou seja, é Uhum. top-down, então você chegou e essa cultura já existia, ou você ajudou a criar essa cultura de colocar o atendimento no coração da estrutura, no coração do negócio? Tem que ser top-down, senão não funciona. Claro que tem minha assinatura também nesse processo, nesse engajamento do time, mas é um dos nossos valores o desenvolvimento de pessoas. Então isso tem que ser top-down, isso tem que estar difundido e fazer parte da cultura da organização, senão não funciona, não se sustenta. Porque se um dia que não tiver mais o Tom Kelsky, ou o dia que não tiver mais aquela pessoa permeando essa cultura, ela acaba. Então tem que ser top-down. E aí é funcional. E isso acontece dentro de todos os departamentos. E também, senão, acaba não se Não se sustentando, sustenta, né? não se E, sustenta. e, e aí a gente volta a falar de gargalo. Um Uhum. dos gargalos que eu observo, inclusive eu estou desenvolvendo um curso para uma empresa de treinamento e desenvolvimento, que é a Revo, que até um dos fundadores esteve aqui no podcast, e aí eles me contrataram para fazer um curso de atendimento.
E aí a gente desenvolveu alguns pontos ali dentro, né? Então, escuta ativa, porque 25% das pessoas fingem que escutam e não escutam de verdade, um atendente precisa escutar, Uhum, enfim, né, uhum. algumas técnicas para resolver problema, rapport e tudo mais. Mas acho que o grande problema, acho que o grande gargalo são as crises, né, que podem acontecer por N motivos. Então pode Uhum. acontecer porque um cabo de fibra ótica rompeu, e aí, meu amigo, não tem Deus na terra, Deus no céu, que faça aquele cabo se reintegrar. Você vai ter que chamar uma equipe técnica que tem que pegar um carro, um caminhão, uma caminhonete, um avião, um helicóptero, o que seja, e até o cabo partido. Antes disso, achar aonde o cabo partiu, e aí você fazer as trocas necessárias, que não é só simplesmente grudar um no outro, passar uma fita. Então, tudo isso demanda tempo, e cada segundo, Uhum, ainda mais para um cliente que tem uhum, SLA, cliente uhum, CNPJ e tudo mais, o uhum. cara deve ligar bufando. Eu sou esse E cara. várias vezes, eu também É, sou. eu sou Eu esse cara. também sou. É, eu Sou tenho, total esse cliente. eu tenho uma reunião com um cliente importante. Então, tem uma reunião com a Yamaha, tem uma reunião com o Sebrae, que é meu maior cliente hoje. Eu não tenho internet, mas eu vou voar no pescoço do atendente. Apesar de eu mesmo saber que não é culpa dele. Uhum. Mas a frase que eu mais gosto de usar é: pode não ser sua culpa, Mas. mas continua sendo o seu problema. Uhum. Como treinar esse povo para que eles lidem com essa galera que quer voar no pescoço deles? Bom, eu me identifico bastante porque eu sou esse cliente chato também. Eu sou esse cliente porque o cliente ele está no direito. Ele adquiriu o serviço, então ele tem o direito de questionar a ausência dele. O que a gente precisa ter dentro da equipe é aquele sentimento de estamos num momento de crise, né? Então, falando da crise, quando ocorre um momento de crise, o foco é total no cliente, todo mundo atende o cliente. Se precisar, toda a liderança, toda a camada de coordenação, supervisão, todo mundo foca no cliente. A gente precisa comunicar ao nosso cliente desse momento de parada emergencial, de uma crise que aconteceu na rede, enfim. E a ideia é sempre ser muito transparente com o cliente. Há um problema, há alguma coisa que está acontecendo e trazer previsibilidade para ele. O que o cliente não gosta é sentir que está perdendo tempo e ligou, estamos com um problema e não Estamos resolvendo, três estamos pontinhos. resolvendo, a equipe está atuando e é isso. Quando vai voltar? O cliente quer saber isso, né? E a economia de tempo hoje é a nova experiência do assinante. É o que eu costumo dizer para o time. Então, a gente precisa economizar o tempo do cliente, senão precisa ligar de novo. Nossa equipe está atuando, em X período vai retornar, a situação que está acontecendo é assim, né? O que nós podemos fazer nesse momento é assado, e a gente precisa lidar com os perfis diferentes de clientes que vêm. Tem clientes que entendem de primeira, tem cliente que não, que vai querer ouvir uma explicação mais a fundo, vai querer evidências do que está acontecendo, e de fato garantir que aquele horário que a gente está passando, o serviço vai estar restabelecido. Então a gente precisa poder ser uma pessoa bem versátil em relação aos perfis que a gente atende, né? Então o que a gente faz? Nós temos a camada de atendimento. Quando a situação aperta e que alguém não consegue mais conduzir com aquele perfil, a gente tem os níveis de escalonamento para a gente poder conter os ânimos, para a gente poder ser bem sucinto e transmitir aquela mensagem da mesma forma, só que de um olhar diferente, porque como o atendente está ali no operacional, ele está lidando com muitos chamados simultâneos, ele está lidando com muitos clientes e algumas vezes exige mais atenção. Algum exige um pouco mais de atenção emocional, algo que precisa ser escalado. Aí a gente vai assumindo com outras camadas para que a gente possa transmitir a mesma mensagem, mas num outro tom, num outro formato, com algumas informações adicionais, talvez mantendo esse cliente até num backlog para a gente poder assegurar quando retornou, quando foi estabilizado o serviço, a gente fazer uma validação. A gente precisa se adaptar aos diferentes perfis que a gente atende. Isso também é experiência, não tratar tudo como uma vala comum, o mesmo comunicado, é essa a situação e aguarde e finalizar o atendimento. A gente precisa dar opção para o cliente. Ele quer finalizar, ele só quer ouvir um comunicado massivo e quer ser encerrado, ele quer falar com alguém, ele quer aguardar a resolução para receber uma confirmação e uma validação do retorno do serviço do nosso time. A gente precisa se adaptar. E aí vem o que eu mencionei antes, a gente sair do óbvio. O óbvio deu uma crise. Está aqui o que aconteceu, está aqui o prazo para voltar. Mas isso foi suficiente para o cliente? Como eu vou adaptar isso? Eu tenho um script que é o meu chão, mas o céu é o limite. Então eu posso ser muito criativo em como eu vou me posicionar com o cliente, como eu vou trazer aquela problemática e a solução daquele problema para o cliente e mostrar que a gente está preocupado, a gente está atuando e quer que o serviço normalize o quanto antes. O cliente ele precisa sentir que tem alguém preocupado com essa demanda.
mesmo quando é algo massivo. Ah, não sou só mais um cliente passando por um problema. Não, eles estão interessados lá no Bruno, que ligou, e que apesar de ter mais alguns tantos clientes impactados, eles vão ficar atentos à resolução do problema e vão me sinalizar quando tiver ok. E mais uma vez, eu falo isso sempre, é mais uma evidência de como o negócio não é sobre encantamento, é sobre resolver o problema do cliente. Se ele sair de lá, ele não precisa sair de lá encantado, você não precisa dar uma bala para ele, um bombom, um abraço, às vezes nem um sorriso. O que você precisa é, É no um arroz com final, feijão bem feito. exato, resolver o problema dele naquela hora. Só que a gente sabe também que esse tipo de situação, ela gera no atendente também estresse, Uhum, problema, um uhum. ambiente mais tenso. Eh eh, como vocês trabalham, nesse caso, a experiência do colaborador? Ou seja, como eu deixo ele melhor ou menos pior para lidar com essas situações? Uhum. Porque isso vai acabar impactando. Um grande problema que eu tinha, né, e deve ter até hoje, no Hop Hari a gente tinha uma equipe, na minha época, de 750 funcionários, não sei se aumentou ou diminuiu, mas quando alguém faltava, alguém não estava mal, eu era aquele gestor que a pessoa chegava, sei lá, né, eu conhecia a pessoa sempre trabalhou muito bem. Ah, putz, cheguei atrasado porque meu pet morreu. Falei, pô, esse cara tá na linha de frente, numa atração, comandando uma montanha-russa, é o cara que tem que ficar lá animando a galera. A minha decisão, geralmente nesse caso, era: eu prefiro mandar esse cara para casa e falar: amigo, vai descansar, vai resolver o que tem que resolver e amanhã você volta. E aí, Uhum. às vezes, isso envolvia eu pagar do meu bolso um Uber para o cara voltar, porque ele vem de ônibus do próprio parque, ou pagar algum tipo de condução para ele voltar para casa, porque se ele ficasse na operação, ia ser muito mais danoso para a operação em si. Então, isso é uma técnica ou um pensamento de experiência do colaborador. E imagino que eles sofrem ali no Hopi Hari o mesmo tipo de pressão que o seu pessoal sofre na central, que é cliente berrando, cliente xingando, cliente querendo matar, querendo tacar bomba, porque ficou sem internet no ápice da negociação, no meio de uma live. Como vocês tratam a experiência do colaborador para que ele esteja Uhum. bem? Não estou falando nem de felicidade no trabalho, estou falando de saúde mental. Como deixar essa galera. E a gente sabe que a rotatividade é alta, tá? Mas Uhum. como eu faço o mínimo para garantir um pouco de sanidade dessa galera? Essa talvez é a pergunta mais importante que qualquer gestor de uma área de atendimento precisa escutar e saber responder. Mas deixa eu só responder um pouquinho sobre a resolução, que eu gostei desse gancho que você trouxe, sobre a importância de um problema resolvido. Uhum. Aí eu foco na parte da experiência do Tá bom, tá bom, colaborador. tá bom. Para mim, um dos indicadores mais importantes hoje no atendimento é a FCR. Eu até fiz First call resolution. isso mesmo, resolução no primeiro contato. Eu até fiz um pequeno artigo que eu coloquei no LinkedIn sobre eu declaro FCR e NPS, porque qualidade e resolução eles estão lado a lado. Não existe você aumentar teu NPS sem você ter isso atrelado a uma alta resolução nos primeiros contatos, principalmente. Como eu já mencionei antes, ninguém gosta de perder tempo, né? A economia de tempo, como eu até mencionei, é a nova experiência do cliente, na minha opinião. Então, quando o cliente liga para nós, não basta apenas ser empático, né? Uma conversa empática, mas não resolutiva, é só uma Tapinha troca de nas falas costas, né? gentil, mas que gera uma frustração do cliente. Ah, ele foi até legal, mas assim, não resolveu nada, né? Então, para o cliente, a diferença é a gente poder devolver esse tempo que ele já perdeu. Né? Quando ele contrata um serviço como, por exemplo, a internet, ele está querendo poupar tempo na, no, na interação com a família, na diversão, no lazer dele, no trabalho, nos estudos. E quando ele fica sem internet e ele acaba perdendo a oportunidade de fazer aquilo pelo qual ele contratou esse produto, ele sente que ele está perdendo tempo. Está perdendo tempo de trabalho, está perdendo tempo de lazer, está perdendo tempo de conversar com os amigos e com a família. Eu preciso devolver o quanto antes o tempo de vida dele. E tempo é dinheiro. E por isso que a importância de resolver o quanto antes a demanda do cliente. Então, não basta empatia, ela é muito necessária, mas ela tem que estar estritamente alinhada com um alto poder de resolução do atendimento. E isso são dados, né? Dados lá do IMBP,
BP, viu como assista o podcast? O Instituto Instituto Minha Bunda de Pesquisa. É isso aí. A criação do grande Tom, que está aqui atrás nos bastidores. Foi o Tom responsável por isso, pelo INPP é É dele. isso aí. Não, mas são fatos comprovados, né? Eu sou uma pessoa que me irrito muito quando se foca muito em TMA. Para mim, tempo médio de atendimento, ele não é um problema quando ele está nas condições certas e ele gera resolutividade. Eu prefiro mil vezes uma conversa de 15, 20 minutos com o cliente mais resolutiva do que 5 interações de 2 minutos e que não resolve catapimbas nenhuma. Então, eu não foco muito no TMA, eu foco muito no FCR. E eu sei que se eu focar no meu FCR, meu NPS ele sobe junto com isso. Mas agora, a pergunta principal. E até antes de você chegar, para finalizar, eu estava até conversando com um Tom sobre isso hoje, que o tempo médio de atendimento, se ele não for usado junto com alguma outra métrica, ele é um grande nada. Exatamente. É um grande, tempo médio de atendimento, mas assim, o atendimento médio é de 5 segundos. E aí? O atendimento médio é de 30 minutos. Porra, aconteceu um negócio, né? Morreu alguém para ter um tempo médio desse tamanho. Não, o tempo médio tá alto, mas o FCR tá excelente. Também tá alto. Maravilhoso. Né? Agora, o TMA tá baixíssimo. Tô em 30 segundos. Pô, que delícia. 30 segundos. O FCR tá baixíssimo. Então, 30 segundos, quantas vezes esse infeliz teve que ligar para resolver, né? E é muito delicado, e o que você trouxe é de fato. O TMA ele precisa casar com algum outro indicador para ele fazer sentido. Porque se eu foco apenas no tempo médio de atendimento, eu caio numa armadilha mortal. Primeiro, eu tenho uma demanda que exige muito tempo para resolver, mas aí eu vou ter uma pessoa lá focada, não, eu tenho que vencer dentro de X período. Eu tenho que bater esse indicador, eu tenho que bater essa meta. E aí ela vai apressar ou cortar pontos importantes e não dar a devida atenção para o cliente e deixar de fazer. Né? Você pode falsificar o TMA. Isso. Ou é uma demanda muito simples, mas eu tenho tempo. Eu posso aproveitar esse tempo. Você sabe o que uma rede de fast food em específico está fazendo? De novo, não vou citar nomes, mas você chega, você faz o pedido, aí aparece lá, preparando, pedido 4, 5, 6, preparando. Aí passa 30 segundos, ele vai para pronto. Nossa, tá pronto, que bom. Aí você vai no balcão, meu pedido é o 4, 5, 6. Não, quando tiver pronto eu te chamo. E aí, assim, ninguém me contou, eu não tenho ninguém lá dentro que me comprova essa tese, mas para mim é verdade, que alguém falou para eles, o tempo de preparo é X e eu tenho que baixar esta merda. E aí, o que a galera faz? Chega o pedido, dá como pronto, e aí você falsifica a métrica. E aí, quando a métrica é mais importante que o cliente, aí eu tenho um problema gigantesco. Porque aí, de novo, cliente no centro. Ainda acho mais que isso, o centro tem que estar para onde o cliente está olhando. Então, é foco no foco do cliente. Porque se eu olhar só para a métrica tem que ser uma representação da realidade. Isso. Se você der na mão do seu atendente, do seu funcionário, não é porque ele é bonzinho, é porque ele é ser humano, e ele tiver a possibilidade de falsificar essa meta, e aí essa métrica, e aí ele não vai nem ver como uma falsificação, ele vai ver como um atingimento de meta. Né? Então, se eu for mais rápido aqui, rapidão, acabou, consegui em 30 segundos, mas não fez nada. Para ele é melhor que o cara ligue de novo, porque se bobear na próxima, nem cai nele. Exato. Vai aumentar a métrica de produtividade e não é esse o objetivo. A gente quer que o cliente ligue menos, as interações tenham qualidade e sejam resolutivas, né? E é um indicador que tem que ter um cuidado gigantesco, porque, como eu mencionei, você pode tanto extrapolar no tempo, quanto você pode ficar podando o cliente. E o cliente, ele está pagando pela nossa atenção. Quando ele liga numa central, ninguém está fazendo favor nenhum para o cliente. Ele está no direito de levar o tempo que ele precisar para resolver. E a gente precisa garantir isso. Então, o TMA ele pode acabar anulando um pouco dessa percepção de entrega fidedigna do que o cliente estava precisando, ou simplesmente da atenção que ele precisa. Você mencionou no início da nossa conversa sobre atendimento raiz, né? Como a gente tem uma forte atuação regional e a gente gosta de trabalhar esse relacionamento com o cliente, não raro, liga o cliente, né, e quer atenção, quer conversar, quer contar como foi o dia, e ele vai contar uma história gigantesca de como aconteceu aquele problema que fez ele ligar, e o cara está pagando pelo serviço, e ele está comprando atenção. Então a gente precisa dar atenção para ele. Então a gente tem que direcionar,
a gente tem que ser objetivo, a gente precisa ajudar a conduzir essa conversa, essa interação para a resolução, mas eu preciso dar atenção para o cliente. Isso fideliza. Não é aquela coisa, seu nome, repete que teu documento, é isso, você já fez isso, já fez aquilo, e ficar cortando, ou o cliente conversando e eu interrompendo a fala dele, e o foco no TMA pode gerar esse problema na percepção de Pode qualidade. e geralmente leva, né? gera. Geralmente leva. Agora sim, Agora sim. vamos... Eu já fiz a pergunta, Uhum. então vamos para a experiência do colaborador. Bom, o ambiente de uma central de atendimento, ele já é estressante por si só, né? E aí eu sempre digo que a gente precisa entrar com a camada de liderança para fazer um trabalho de descompressão. E não estou falando nem de sala de descompressão, que não é sobre ter um saco de boxe para a gente ficar socando ele por 10 minutos, Mas ou para poder gritar. né? Mas Mas é legal, né? é legal, vai, né? É legal. O que acontece? A gente precisa que a camada de liderança gere um estoque emocional para que essas pessoas possam utilizar durante a sua rotina de atendimento e a central não vire uma enorme panela de pressão a ponto de explodir. Como a gente falou antes. Porque uma hora explode. Uma hora explode, tem os momentos de crise. Mas nos momentos de crise o time precisa ver que está todo mundo junto. Todas as camadas hierárquicas dentro da área, assumindo junto o BO, assumindo junto o atendimento, se dando as mãos, e aí isso ajuda a apaziguar, porque não é só um lado tendo que segurar a barra. É todo mundo com o foco no cliente, é todo mundo com foco naquele momento de estresse. Mas a gente poder também reconhecer os nossos momentos de paz e a gente trabalhar nesse bem-estar das pessoas. É você poder fazer escalas conscientes, é você poder fazer trocas de canais de atendimento, porque diferencia na sensação de estresse um canal de atendimento para o outro, seja o chat, seja o atendimento voz. O perfil de atendimento em cada um dos canais influencia muito no nosso humor. E tem dias que eu não quero conversar muito com as pessoas. E se eu ficar no telefone conversando, as pessoas vão perceber que eu não estou num dia legal. E qualquer coisa de um dia não muito legal do meu cliente vai me afetar também num dia que eu já não estou legal. Então a gente precisa entender, e o líder ele precisa ter o time na mão e muito bem mapeado os perfis. E saber reconhecer quando uma pessoa precisa de uma pausa estratégica, quando ela precisa fazer uma alteração de canal. E trabalhar nesse estoque emocional das pessoas, ouvindo, dando atenção, não focando só em números, mas no que de fato é composta a central, de pessoas. Pessoas que vão atender pessoas. Então, muito antes da experiência do meu cliente lá fora, que é extremamente importante, a experiência do colaborador é imprescindível. A gente vai conseguir dar o mundo Disney para todo mundo? Não. Não é a realidade da grande maioria das empresas ou do mercado de trabalho em si. Mas a gente precisa minimamente mostrar que a gente não está focado apenas em números, que a gente está focado em pessoas. E você já mencionou isso antes. Se o copo do colaborador não estiver cheio, ele não vai conseguir oferecer água fresca para o cliente nunca. Exato. E a gente fala sobre, né, uma conversa com um sorriso no rosto faz toda a diferença, demonstra empatia. Como é que você vai trabalhar com um sorriso no rosto um ambiente de medo, um ambiente de pressão? Não tem como. Não funciona. Né? E pode funcionar por um período, mas ele não se sustenta no longo prazo. Então a equipe de liderança precisa estar atenta a essas variações de humor, ela precisa ter as conversas abertas, ouvir atentamente o time, escalar essas demandas, e a gente precisa estruturar ações que realmente vão fazer a diferença no dia a dia. O atendimento ao cliente ainda vai estar lá. O cliente ainda vai estar precisando. Né? O cliente aborrecido e frustrado, ele vai estar aguardando alguém para poder desabafar e jogar toda a sua frustração e lamentação. Mas como eu vou fazer para que meu time não absorva isso pessoalmente e não leve para o lado pessoal e tenha uma visão mais saudável do ambiente de atendimento ao cliente? Ainda mais uma geração que precisa muito desse apoio emocional. Né? Então os líderes eles acabam sendo um líder paternal, um líder maternal, fazendo esse acolhimento desse colaborador que muitas vezes já tem um perfil mais jovem, para poder mostrar que ele não é só um número dentro do atendimento e que ele não está entregando só número, ele está entregando relacionamento. E ele está entregando uma conexão de verdade com o nosso assinante. Muito além da internet, uma conexão humana. E eu acho que é super importante deixar claro, assim, e isso vocês fazem muito bem, que a gente está falando de geração Z e agora geração Alpha, e aí eu acho muito hipócrita da nossa parte como millennial, né, virar e falar assim, porque a geração Z? Uhum. A geração Z é assim, a geração Z é assado. Primeiro, como se eles estivessem errados e a gente não pudesse falar sobre algo que é muito justo. Eu não tenho filho, você tem filho? Não. Mas a geração Z são os nossos filhos. Quem criou a geração Z foram os millennials. Nós somos resultado
acho que dos baby boomers, né? Da geração passada. E a geração Z é fruto do que a gente fez para criar esse povo. Então, assim, não adianta reclamar. Foi a gente que criou. Então, foi a gente que criou. E 2, eu não acho que criou errado. Porque focar em saúde mental, focar em bem-estar, é errado. Você jura? Aí vai ter gente que vai falar, não, mas eles são mimizentos. Ah, mas eles não querem trabalhar. O negócio eles não querem trabalhar na sua empresa. Porque a sua empresa é uma bosta. Porque a sua empresa não paga direito. Porque a sua empresa, você deixa lá dentro líderes jurássicos que já deviam ter se aposentado há muito tempo ou demitido. Exatamente. Mas você insiste em deixar esse cara lá dentro. E aí, quando o cara fala, eu vou embora, ou quando o cara não volta depois da entrevista... Mas por quê? O que está acontecendo? Por que será que olha esse turnover, por que aconteceu? Exatamente. E aí a gente acha isso. Nossa, é a geração mimimi. Sério que... E aí é a minha tese principal. Eu vou falar isso em todos os podcasts, pode me chamar de repetitivo, que é, todo mundo faz o que faz porque quer ser feliz. Ela acha que aquilo vai contribuir para a felicidade. A gente sabe, ninguém quer ficar numa central de atendimento a vida inteira. Que seja a porta de entrada, mas que seja uma boa porta de entrada. Exatamente. Uma coisa que é muito legal lá nos Estados Unidos, e eu não estou falando que lá é melhor ou pior, não estou tentando ser vira-lata nacional. O que eu estou dizendo é, por exemplo, McDonald's. McDonald's é reconhecidamente o primeiro emprego de muitos, aqui no Brasil também, e lá nos Estados Unidos ainda mais. E eles se posicionam como primeiro emprego. E eles têm um programa de carreira para quem entrou como atendente de balcão do McDonald's, dizendo, olha, vem para cá que aqui a gente vai te ensinar a atender bem e aí eu vou te mandar para outro lugar. E reconhecendo que está tudo bem. Eu acho que uma central de atendimento que entende isso, cara, vai fazer sucesso e vai ter fila de gente para trabalhar porque está tratando esse povo bem. E tem uma pesquisa, acho que é da Universidade da Califórnia, que está falando dos atritos com a geração Z e quais são os problemas dentro de uma empresa, o que faz eles ficarem, o que faz eles saírem, e o que faz ele ficar em primeiro lugar é o salário? Não. Saúde mental. O quanto o líder se importa com ele. O salário vem depois. Então eles estão falando assim, eu até tolero um salário bosta que você paga, mas aí você paga um salário bosta com um ambiente tóxico, com um ambiente ruim. Aí a galera vai embora. E não é sobre só café e frutinha grátis, é sobre a presença e a participação efetiva do líder e um cuidado genuíno. Exato. Né? Tem o problema do cliente, tem a situação que aconteceu, tem o alinhamento de expectativa, tem a conversa, tem o desenvolvimento, e o desenvolvimento, eu sempre digo, ele não é só o parabenizar, é corrigir também, porque é o mercado de trabalho. Né? Eu sempre digo, não é ONG, é mercado de trabalho. Exato. Mas a gente precisa olhar para os dois lados, é também reconhecer. Como grande parte da minha equipe de liderança, e eu mesmo vim do próprio atendimento, eu sei como é que é o dia a dia. Eu sei como é que é acordar e estar num dia ruim, onde a gente já sai da cama batendo o dedinho na quina da cama, delícia. Não tem o café para tomar, pega o banho de chuva para ir trabalhar, chega lá o primeiro cliente, bom dia para quem? Né? E você não tem assistência psicológica, você não tem aquela pessoa que vai estar junto para entender o que de fato está acontecendo e ajudar a guiar você num dia que está difícil e que o cliente não vai facilitar. Então, assim, a participação diária do líder é muito importante, mas esse trabalho a gente não faz sozinho, é a 4 mãos. Precisa ter áreas da empresa que se envolvem diretamente no bem-estar do colaborador. E isso precisa acontecer efetivamente, não só estar escrito numa parede, como valores, como princípios, como missão, como objetivo. Né? Então, o RH, ele precisa participar e ele participa do desenvolvimento das pessoas. Ele acompanha o progresso, ele ajuda a fomentar isso, ele ajuda a trazer no dia a dia situações que vão ajudar e agregar para a saúde mental, porque senão ninguém fica. Ainda mais quando a gente fala do atendimento ao cliente, que é pressão o dia inteiro. Então a gente precisa ter uma forma de descomprimir essa pressão que cada atendimento traz para o colaborador. Sabe uma coisa que você me fez pensar aqui agora? Ainda mais a Meganet numa empresa de Maravilha, e eu conheci Maravilha. E vocês não têm ideia, porque assim, a última vez que eu vi a Maravilha, São Miguel do Oeste, ali a região, a galera deixando a porta do carro aberta, eu deixo meu capacete na moto. Eu virei pro
pro dono do HJ, que é o Ali, para eu entender que era Ali, não Alê, foi um parto, tá? Aí eu falei, Ali, mas quase que eu fui roubar aquele cara ali para ele aprender que ele tá no Brasil. Porque a janela Brasil. aberta, porta aberta. É. E eu acho que no interior do Brasil, e aí eu imagino, não só Santa Catarina, imagino de todos os estados, o pensamento de trabalho é diferente das grandes capitais, ainda mais de São Paulo. E aí talvez grande parte da pressão que se coloca nas centrais de atendimento, que tem um monte em São Paulo e nas regiões metropolitanas, talvez venha dessa correria desenfreada que se tem nessas grandes cidades, e aí o líder estala o chicote, o colaborador manda ele para o inferno e vai embora. E aí a rotatividade aumenta, e aí o colaborador estressado atende mal, o cliente estressado processa, e aí é um ciclo vicioso de desgramento. Você tem alguma história dessa, do tipo... Eu, por exemplo, por um breve período eu fui atendente, e aí, assim, eu cheguei a mandar um cliente tomar no cu. E aí, assim... E eu imagino você fazendo aí, isso. Você imagina, né? E aí escalou. Imagino, Eu me denunciei, eu já fui na hora no meu livro, assim, ó... Fui eu mesmo. Fui que eu, fiz, não assumo o deu. BO. Putz, aí o cara falou que ele ia vir que ele era polícia, que ele ia vir aqui, que ele ia matar, que ele ia fazer não sei o que lá. E o mais engraçado, no dia seguinte eu cheguei para trabalhar e tinha um carro da polícia na porta. E era outra coisa, não tinha nada a ver com... Mas assim, eu me borrei todo. Eu falei, o cara veio aqui, eu vou morrer e vai ser agora. E não tinha nada a ver. Você tem alguma história dessa de... Não precisa ter mandado o cliente tomar no cu, né? Não. Mas em que quase chegou nos finalmente ali, teve que intermediar? Tem muitas situações. Eu mesmo, durante minha época de atendimento, passei por inúmeras delas, né? Ao mesmo tempo que eu tenho clientes até hoje que me ligam e pedem para falar comigo por conta da forma como eu os atendia, eu lembro de clientes em que a vontade foi de fazer o que você conseguiu efetivar na prática e que é o desejo de alguém sonho, no né? atendimento. É um sonho. De ser o Pedro da Telefônica. Exato. O Pedro. O clássico. O clássico. Você atendente, não faça isso. Você vai criar problema para você e para a empresa. Não faça. E eu agora, né, embaixador da Era, não faça isso. De fato, não pode. Mas a gente sabe que lá no fundo não tem o desejo, isso, tem a vontade, tem a chama. Foi legal pra caramba. Eu não sei se no Guinness Book, de alguma forma, isso fica registrado. Mas eu já fiquei um bom tempo com cliente em linha. Eu já fiquei quase 8 horas seguidas com o mesmo cliente que não iria desligar o atendimento enquanto o problema não fosse resolvido. Cristo Jesus. E tinha que ser resolvido e ele não iria sair da linha. E eu precisei resolver, né, acionar quem fosse. O TMA foi uma delícia. O TMA, tá vendo? Mas detalhe, era ano novo. Era ano novo, feriado, dia 1º. Quem está trabalhando nesse dia? As áreas de plantão, né, as áreas de atendimento, porque nós mantemos a escala. Então é um pouco mais moroso para a gente conseguir resolver. E o cliente, ele liga às 8 da manhã, enfurecido. Eu, às 8 da manhã do dia 1º, estava bem mal. Alcoolizado. Não, brincadeira, não estava trabalhando alcoolizado. Mas pelo menos o fim do álcool estava lá no corpo ainda. Estava com uma ressaca danada, né? Mas consegui contornar, tive que ficar na linha, porque ele não permitiu a finalização do atendimento até que ele dissesse a conexão está ok. Mas mais importante do que isso, eu tive apoio de quem não estava trabalhando. Porque simplesmente quem naquela época fazia gestão de mim poderia ter dito, se vira aí, você está em escala, eu não estou trabalhando e tchau e bênção. Mas é importante quando o líder ele é participativo e está presente e ele de fato se interessa no bem-estar e no que está acontecendo quando não pode estar presente ou quando ele não precisa estar presente, né? Grande parte dessas horas o meu líder ficou também comigo em atendimento, não com o cliente, mas comigo, prestando o suporte para mim poder prestar suporte para aquele atendimento que era crítico. E claro, ao longo da minha trajetória como líder, eu procurei usar isso, né, que me inspirou de grandes mentores que eu já tive na minha trajetória, com a minha própria equipe. Então, algo que a gente tem como padrão é ter o time da liderança próximo e junto com o time de atendimento, para a gente sentir as emoções no ar, a gente sentir as interações e entender quando algo começa a ficar mais
caliente no atendimento, né? E aí funciona aquele esquema que eu mencionei para ti, o escalonamento. A pessoa está perdendo a condição de dar continuidade naquele atendimento porque a panela de pressão já está no talo. Então entra alguém que está calmo, que está numa zona de conforto para poder mediar e tanto continuar o atendimento e ser resolutivo e acalmar o cliente, e também acalmar e tirar daquela situação de estresse o atendente. Isso acontece com muita frequência, muita frequência. Por isso que eu mencionei antes que o líder ele precisa ser alguém que estoca a energia emocional dos seus liderados. E ele tem que estar constantemente atento a essa dinâmica do atendimento para ele poder intervir e auxiliar antes que saia vai tomar no cu no atendimento. Eu só fico imaginando se tivesse o software da Era na época e depois na próxima ligação, é assim, o cliente que o Bruno mandou tomar no cu tá ligando. Aí ninguém ia querer atender esse cliente. Ficou marcado. E ele nunca mais foi atendido. Até hoje o cliente quer cancelar e não consegue. Fizeram retenção dele? Não, era um cliente de produto celular. Eu trabalhava com um software, com uma empresa que era o site white label da Alcatel no Brasil, Alcatel de telefone celular. Aqueles celulares bem chinfrinzinho. E no final, assim, tá todo mundo errado. Porque o cliente me liga, falou, eu comprei um Alcatel e veio um LG na minha caixa. Eu falei, o cara tá bem louco. Né? Aí o negócio foi escalando e tal, rolou o vai tomar no cu, porque ele também já tinha chegado minha mãe, todo mundo. Eu falei, né, não quando vou a mãe ficar, vem na jogada, quando a mãe fica vem, difícil, cara. É muito complexo. Difícil. E aí, o que eu descobri no final? Que a Alcatel, porque assim, a marca Alcatel, ela foi licenciada para uma empresa chinesa que produzia os telefones e mandava para o Brasil. Então, aqueles celulares Idol 4, Idol 5, que vinha com óculos VR e tudo mais, não era da Alcatel que a gente conhece. A Alcatel, ela só alugou o nome da marca para essa empresa que depois virou a TCT Mobile e virou a TCL, né? Que depois eles assumiram o nome chinês deles aqui no Brasil. E aí eu falei, o cliente está mentindo, porque como que ele comprou um Alcatel e veio um Motorola? E a bateria não encaixa, ele está louco, ele está querendo me tirar de louco. Depois tudo foi resolvido, tudo mais, eu mesmo pedi desculpa para o cliente no outro dia e tal. No outro dia não, né? Mas demorou um pouquinho, num outro dia. E eu descobri que a TCT fabricava os celulares na mesma fábrica que a LG. Então rolou uma, sei lá, contaminação cruzada de aparelhos e foi parar um LG dentro da caixa do Alcatel. E assim, eu fui um péssimo atendente, porque eu falei, aproveita que é melhor, sabe esse negócio desse? Sim. E no final tudo se resolveu. Mas o bom é que se tornou uma bela história para se contar, então tá tudo certo. Felipe, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito bom, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu quero que você deixe um recado final para quem está nos assistindo, quem sabe um atendente iniciante que está começando neste mundo, ou um líder iniciante que está começando a liderar, ou uma central de atendimento, ou alguma equipe. O que você falaria? Qual a dica que você daria para esse povo agora? Olhe para as lentes da verdade. E eu sou novo no mundo do atendimento ao cliente e da liderança principalmente, né? Mas eu tive bons mentores e fico feliz de ver também algumas pessoas se inspirando. Gosto de contar minha história porque eu sei que inspira muitas pessoas. Eu acho que, como mensagem para as pessoas que estão no mundo de atendimento, a gente não pode se limitar pensando que a nossa atividade ela é simples. A gente precisa entender, a gente não pode se limitar em nada, a gente precisa buscar se desenvolver diariamente, a gente precisa ter um foco objetivo e a gente precisa que as nossas ações no dia a dia demonstrem esse foco. Mas, no geral, falando sobre experiência do cliente, relacionamento com o cliente, acho que um grande recado que fica para todo mundo que atende o cliente é: todas as empresas que olham de fato para a área de atendimento ao cliente, elas crescem em escala, elas não ficam repetindo erros. Né? E volto a dizer o que eu já mencionei algumas vezes hoje aqui: economia de tempo é a nova experiência do cliente. Olhar para a central de atendimento com o objetivo de reduzir o volume de acionamentos, né, e entregar um produto cada vez de maior qualidade. E quando precisar de assistência técnica, a gente ser resolutivo, a gente fideliza o cliente. O cliente ele não quer perder tempo, ele quer economizar tempo e nós somos os agentes responsáveis por essa transformação e fidelização do cliente. E o caminho não é o TMA.
caminho não é o TMA. É um dos. O mas TMA não é o sozinho vai dar TMA. ruim. É isso Só aí. você estourou o Isso TMA aí. da empresa inteira nesse atendimento de 8 horas. Isso aí. Fui eu. Já Foi começou? por causa de mim que eles começou- começaram a monitorar o TMA. Você começou em janeiro com um TMA de 8 horas. Não, inadmissível. Como assim? Como assim? Me explica esse TMA aqui, Felipe. O que você fez com esse cliente aqui? Imagina quantos clientes você deixou de atender nesse dia. Eu tenho que fazer um segundo por um ano para baixar o TMA. E resolvi o problema. E a avaliação não foi boa ainda. Olha só. E Pelo eu me amor de entreguei Deus. no atendimento. 8 horas é se entregar, tá? É o cliente que eu chamo de inencantável. Lembra essa do É isso inencantável? mesmo. É isso mesmo. Que não deu. Mas tudo É bem, isso você aí. fez o que você Isso tinha aí. que fazer. Felipe, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazerzaço, o papo que rendeu pra caramba. E muito obrigado a Imagina. você, telespectador, ouvinte, você que está aqui com a gente. E eu tenho uma nova informação. A galera dos bastidores me informou. Mais de 250 mil visualizações no YouTube. Estamos quase famosos. Eu ainda não fui parado na rua para dar autógrafo. Então, cadê você que me vê na rua? Entendeu? É porque, Eu posso Entendeu? pedir um autógrafo? poxa, eu vou te dar um autógrafo no final, então. Então, já vou dar meu primeiro autógrafo, senhoras e senhores. Você que nos assiste toda semana, muito obrigado. Obrigado por estar com a gente, por assistir, por compartilhar, por mandar esse vídeo para o seu pai, para a sua mãe, para o seu papagaio, para o cachorro e talvez para o seu periquito. Até o próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.